Quando nós estudamos, por exemplo, a Gênesis, nós vamos perceber o que acontece na realidade, o que ele apresenta nesses capítulos sobre as ciências. Por exemplo, o primeiro capítulo da Gênesis vai tratar a respeito de Deus, o papel da ciência, sobre Deus no capítulo 2, Teodiceia, o bem e o mal, as ciências humanas e sociais. Nós temos aí as ciências de uma forma geral, a história, a cosmogonia, a arqueologia, a cosmologia, a geologia, a química, o evolucionismo. Todas essas ciências estão dentro da Gênesis. Quando estudamos detalhadamente, fazendo os contrapontos com a ciência ordinária, nós vamos perceber esse conteúdo. Por exemplo, quando nós vamos tratar do caráter da revelação espírita, nós vamos verificar que o caráter da revelação espírita, por ela ser divina, ela vai tratar das ciências, principalmente na visão das ciências que vai tratar das crenças, das religiões. Ela vai fundamentar justamente esse pensamento. E à medida que vamos aprofundando, vamos perceber que as ciências ou as religiões, de uma forma geral, que foram estruturadas em ideias materialistas, embora com a proposta divina, nós vamos resgatar, a partir do estudo dessa primeira parte, em a Gênesis, a respeito dessa realidade das crenças de uma forma geral. Nós temos aí, a respeito sobre Deus, que até a Odisseia, que é o eixo de todas as crenças religiosas e o objetivo de todos os cultos. Quando Allan Kardec vai tratar a respeito da existência de Deus, da natureza divina, da providência divina, a visão de Deus, o entendimento de Deus, ele amplia o conhecimento que as ciências, ou até o próprio conhecimento religioso, sempre falou sobre isso. A única diferença é que, ao apresentar essas questões, ele apresenta com uma lógica, com um entendimento, que a partir desse conceito, desses entendimentos, nós começamos a perceber a particularidade que o Espiritismo pode contribuir com o conhecimento da humanidade. Nós temos aí algum pensamento, a atuação do pensamento divino, como ele relata em a Gênesis, mostrando que o pensamento divino, ele está envolto em todo o universo. Todos nós estamos mergulhados nesse pensamento divino. Esse pensamento divino que nós estamos estruturados, estamos ligados uns aos outros, por sermos espíritos imortais, figuremos o pensamento de Deus, diz ele, sobre a forma concreta de um fluido inteligente que enche o universo infinito e penetra todas as partes da criação. Natureza inteira mergulhada no fluido divino. Quando nós começamos a analisar a partir desta percepção, nós começamos a ver que cada ato, cada atitude, cada pensamento nosso está interagindo com o universo inteiro. Está interagindo com essa força maior, com esse pensamento maior, como o próprio Cristo já nos falava a respeito, que nós podemos nos integrar a Deus e nós podemos agir como tal. Eu e o Cristo somos um, ou nós somos, eu e Deus somos um, e vós podeis fazer muito mais do que eu faço. O próprio Cristo já nos orientava nesse sentido. Tudo está submetido à sua ação inteligente, à sua providência, à sua solicitude. Todo ser está saturado dele. Nosso pensamento está em contato com o pensamento de todos, de uma forma geral. Vejam que a partir dessas análises, nós vemos a integralidade desse pensamento. Não é uma visão da doutrina panteísta, aonde nós perdemos a nossa individualidade, mas a nossa integração na própria estrutura do pensamento divino. Aí nós temos, no capítulo 3, justamente a respeito sobre o bem e o mal. Aqui nesse capítulo, as ciências que podem estudá-la e aprofundá-lo é a sociologia, a psiquiatria, a psicologia, a filosofia, a pedagogia, a política. Vocês poderão me perguntar, mas Sidney, por que essas ciências não é citada pelo codificador? É que quando essas ciências ela é descoberta pelos homens e cada vez mais para a nossa organização social, elas são desenvolvidas e aprendidas dentro das suas teorias, e cada um de nós, dentro da sua escolha, fez a sua formação, aqueles que são sociólogos,
ou psiquiatras, ou médicos, ou psicólogos, não importa qual seja a formação, ao estruturar, ao estudar essas áreas, estuda de uma forma, numa visão materialista. Recordo-me que certa feita, numa das aulas de estudo da fisiologia, nós estávamos analisando o cérebro, as suas fissuras, para entender as características do comportamento humano. E naquele instante perguntei ao mestre, professor na área de fisiologia, aonde é que estava estruturado ali a inteligência? E ele, dentro da visão acadêmica, disse que a inteligência, uma energia que ia, que voltava, ele tentou explicar da forma biologicamente que ele pudesse comprovar a partir daquele instante. E quando assim ele fez, eu me senti muito tranquilo, porque ao estudar a doutrina espírita, nós começamos a perceber que quem pensa é a alma, é o espírito. O corpo é apenas instrumento da alma. Aquele cérebro que estava ali, quando a ciência tenta a fazer através da análise, não encontra a alma, nega. E quando ela é aprofundada e estudada, nós começamos a perceber que a doutrina espírita pode colaborar com esse conhecimento, embora as ciências ainda, acadêmica, de uma forma geral, ainda está distanciada deste entendimento. Nós temos aí, no capítulo 4, o papel da ciência na Gênese. Nós temos a astronomia, o cálculo, a física, a química, a mineralogia, a geologia, a botânica, a zoologia, a paleontologia, a antropologia, a arqueologia. Todas essas ciências, ao passar a estudar a quarta parte, o quarto capítulo da Gênesis, nós vamos estar estudando diretamente essas ciências. É natural que quanto mais o conhecimento for aprofundado, mais poderemos entender esta realidade. Aqui nós temos a astronomia, no capítulo 5, que vai tratar justamente sobre as questões astronômicas, a visão do entendimento dos próprios espíritos que, de uma certa forma, eles a definem e, de uma certa forma, eles traduzem esse conhecimento, como o próprio Galileu, através das suas comunicações. Nós temos também a Gênesis, que é a orografia geral, que é o capítulo que vai tratar de uma mensagem de Camilo Flammarion, que o médium Camilo Flammarion recebeu de Galileu, espírito, que vai falar justamente dessas criações, dessas formações da Via Láctea, dos cometas, dos satélites. Então vejo que a doutrina espírita trata de todos esses assuntos, sem nenhuma dificuldade, colaborando com o conhecimento humano, de uma forma geral. E aqui nós podemos perceber que esse conhecimento adquirido, quando a própria doutrina espírita surge no ano de 1857, nós temos a teoria de Charles Darwin, que é publicada em 1859, sobre a teoria da seleção natural, e nós vamos perceber que todo o conhecimento adquirido da visão do aparecimento das espécies mais simples até o homem, precisaria entender ou avançar no conhecimento posterior ao homem. E na introdução do Livro dos Espíritos, ele vai afirmar a respeito desse buraco negro, desse espaço que existe entre alfa e ômega, entre a primeira letra do alfabeto grego e a última, entre o homem e Deus. Diz o codificador: proponho preencher esse espaço com o mundo espiritual. Então, como Darwin apresenta que desde as espécies mais simples até o homem há um encadeamento, do homem até Deus, o mundo espiritual preenche justamente aquilo que as ciências ou as religiões tentaram preencher de uma forma geral. Sendo que o mundo espiritual é pré-existente e sobrevivente a tudo. Pode o mundo material deixar de existir sem que mude a essência do mundo espiritual. O mundo espiritual é para onde todos nós iremos e da onde todos nós viemos. Acredito que a maioria aqui já deve ter assistido o filme Nosso Lar. Por gentileza, quem assistiu? Então, isso faz voltar à mente de vocês o filme Nosso Lar. Ao assistir o filme Nosso Lar, recordo-me que algumas pessoas na nossa casa espírita, lá em Florianópolis, quando voltaram do filme e nos encontramos na casa espírita, alguns disseram assim: Sidney,
Eu assisti o filme Nosso Lar e descobri uma coisa terrível. E eu fiquei preocupado, porque eu queria saber o que era tão terrível assim. Eu descobri que o umbral espírita é pior do que o inferno católico. E aí as pessoas ficaram apavoradas, porque elas viram o umbral espírita e foram entender e fazer a comparação com a teoria da visão do inferno. E quando a gente pega o livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec desconstitui esse pensamento do inferno. Desconstitui esses pensamentos. Por isso que a doutrina espírita ela tem que colaborar. Ela não é contrária a nenhuma teoria, nenhum pensamento religioso. Pelo contrário, ela vai acrescentar a esse conhecimento. Na análise feita, por exemplo, no livro O Céu e o Inferno, ele vai mostrar que a teologia que trata a respeito do inferno e do paraíso, ela adquiriu esse conhecimento do paganismo, aonde lá aqueles que faziam o mal iam para uma determinada região e lá tinha uma criatura que ficava lá cuidando para que ninguém saísse de lá. E os bonzinhos iam para as benesses do céu. Só que ao adquirir a teologia a partir desse conceito, disseram, há um local aonde os indivíduos que fazem o mal permanecem lá. Mas só que aquele que cuida desse local, de vez em quando sai para dar uma voltinha por aí, para pegar os distraídos para levar para lá também. E aí mostrou que há a questão do céu. Só que isso durou pouco tempo, mais ou menos 500 anos, até que alguém chegou e pensou assim, mas se eu fiz o mal e vou para o inferno, como é que eu posso sair de lá? E aí o homem deu um jeitinho, como tudo é ajustado pelo homem. Aí foi criado o purgatório, em 589. Ao criar o purgatório, do purgatório dá para sair. Então vejam que essas atitudes são atitudes humanas, que nós fomos educados numa educação judaico-cristã, e nós aceitamos essas teorias. O que a doutrina espírita faz hoje? Ela resgata esses pensamentos, por isso que é um novo paradigma. Não é contra, ela apenas faz a comparação, a análise, aprofunda essas questões. Uma companheira da nossa casa, que também assistiu o filme Nosso Lar, uma senhora, que já passa dos 80 anos, quando as pessoas disseram que estava com medo do umbral, ela disse, eu não tenho medo do umbral. E todo mundo ficou feliz, porque ela disse que não tinha medo do umbral. E perguntaram a ela, mas por que a senhora não tem medo do umbral? E ela disse, ora, o umbral é muito maravilhoso. A lama lá é medicinal, vai acabar com as rugas. E outra, que chegando lá só vai ter gente conhecida. Então, melhor ainda. Então vejam que a visão da doutrina espírita, ela não tira a realidade da consequência do comportamento humano. Mas ao mesmo tempo ela mostra uma realidade. Se vocês lembram do filme Nosso Lar, que André Luiz permaneceu durante 8 anos nessa região do umbral, lembrando que o umbral, gente, fica próximo à cidade, fica próximo à colônia espiritual Nosso Lar. E a colônia espiritual Nosso Lar fica sobre a cidade do Rio de Janeiro. Não tem mais vaga para ninguém lá, na colônia. Só para o pessoal do Rio de Janeiro. Como eu sou do Rio de Janeiro, né? Então... Mas vejam bem, a ideia da colônia espírita Nosso Lar, que é descrito no livro Nosso Lar, muito bem colocado por André Luiz, através da pena psicográfica do nosso querido Chico Xavier, é apenas para dizer que as colônias espirituais existem em todos os lugares. Aqui tem a sua, em cada local tem. E cada área de ação na Terra, seja na área religiosa, das questões sociais, do desenvolvimento da humanidade, tem uma ligação direta com essas colônias. É um trabalho ininterrupto do mundo espiritual, para que faça que a humanidade avance. E justamente, a colônia espírita Nosso Lar serviu de exemplo. E André Luiz, quando foi recolhido à colônia, depois de 8 anos permaneceu no umbral, quando ele tem a permissão para voltar em casa, para visitar a sua esposa, a descobre casada novamente. E aí, imagina, homem, né? Já fica logo com ciúme. E foi o que aconteceu. Ao ficar com ciúme, o que aconteceu com ele? Retornou àquela região. O que essa imagem representa? Mostra que estar naquela local não é uma questão de um local determinado de sofrimento. É uma escolha individual. É uma escolha moral. É uma atitude mental.
Então veja que a doutrina espírita vai trazendo essas informações para que a gente comece agora a lidar, porque ontem nós éramos vendidos à fé, o perdão. Por isso que Lutero protestou dentro da igreja. O que a doutrina espírita hoje faz é resgatar e mostrar que todos podem ter acesso a essas informações. Não existe privilégio para ninguém, pelo contrário. E ao adquirir esse conhecimento é para que a gente se torne melhor, não para que a gente seja melhor do que o outro. Nem que a doutrina espírita vai ser a única no mundo, mas o conhecimento é um conhecimento natural, como a matemática, todos a utilizam. E o conhecimento sobre a realidade do mundo espiritual, que não pertence ao espiritismo. O espiritismo apenas, através do nosso codificador, a organizou. Isso pertence à humanidade. Pertence a todos nós. Espíritos ainda calcetas dos nossos comportamentos morais. Então, a Gênesis nos auxilia a entender essas ciências. Aqui nós temos a geologia, e é interessante que algumas pessoas um pouco mais apressadas nos disseram assim: Sidney, mas essa visão da Gênesis, dos período primário, período de transição, período secundário, período terciário, e isso não é mais assim. Isso aí está desatualizado. Lógico. A época que o nosso codificador escreveu, era esta visão que se tinha a respeito dessas divisões e até do aparecimento do homem na Terra. Só que é preciso que a gente, ao ler, vamos na ciência para entender. E foi o que eu fiz. Eu busquei, então, nos arquivos da geologia, aqui do nosso Brasil, o site de geologia oficial do Brasil, e nós encontramos. Como é que é a escala hoje? Então se atualiza aquela informação. Não que a informação está errada, é que naquele momento era descrito daquele jeito. E hoje eu atualizo. Eu pego a mesma informação e vou estudar aí as questões da arqueologia, da paleontologia, da geologia, com uma nova nomenclatura, com uma nova informação estabelecida pela descoberta da ciência. Veja, a ciência avança, o conhecimento espírita acompanha junto. Mas o importante é entender que o esboço geológico da Terra é descrito pelos espíritos. Ele já descreve. Só que vai muito mais além do que a própria geologia descreve a respeito da formação do nosso orbe. Por exemplo, o nosso planeta, a grande nebulosa, quando se formou, quando ela circulava pelo espaço, há 4 bilhões e meio de anos atrás, Jesus já era o Cristo. Foi recebida na mão do Cristo, para que ele pudesse, então, elaborar todas as situações que hoje se encontra preparada para que a gente pudesse viver aqui na Terra. Cada etapa, cada pedacinho, que foi descrito na Bíblia como o período dos 7 dias da criação, mas que de uma forma ampliada foram períodos que a própria paleontologia e a antropologia confirma que não é período de 7 dias de 24 horas, mas são períodos que vão provar, como o próprio Papa hoje já se refere à formação, o aparecimento de Adão e Eva, ou algo parecido, como não é bem assim, já mudando a própria teologia católica. Então significa dizer o seguinte: nós, na humanidade, vamos avançar a tal ponto de entender todo esse processo de uma forma simples, sem que haja privilégio de A ou de alguém nessa situação. E hoje, nós temos uma visão da evolução humana, desde as espécies mais simples, apresentada por Darwin, e até aqueles que discordam dessa teoria, e até o aparecimento do homem. Isso está no nosso site do estudo geológico do nosso Brasil, através dos cientistas desta área. Então, o que eu quero mostrar aqui é que podemos pegar a ciência espírita, o conhecimento do espiritismo, e agregar esses conhecimentos que a própria ciência apresenta. Porque aí nós vamos acrescentando e ampliando esse entendimento a cada etapa, a cada momento. Nós temos a cosmologia, apresentada também no capítulo 8, teoria sobre a formação da Terra. Nós temos aí a ideia do Big Bang, colocado numa determinada época, mas nós podemos ampliar e verificar que isso vai muito mais além. Nós temos a mão augusta do Cristo, preparando o ambiente da Terra. Até porque hoje, quando nós olhamos a nossa humanidade, a gente acha assim: meu Deus,
está perdido. Jesus deve ter ido embora, e largou tudo aí, e o povo está largado. Nada disso. O planejamento do Cristo não é um planejamento dessa pleia de espírito, não é um planejamento de alguns minutos, de alguns instantes, de alguns anos. São planejamentos que vão levar muitos anos para que aconteça. Tanto é que ele, há 2000 anos, ele disse assim para nós: amai-vos uns aos outros. Há 2000 anos. E hoje, o que a gente faz? A gente fala assim, amai-vos uns aos outros. Acho que Jesus errou. Aquele ali não dá para amar, não. Aquela ali, meu Deus, aquele então, aquele meu vizinho, meu Deus. Vejam que esse conhecimento, essa forma de ensinar, ele aguarda pacientemente para que a gente avance nesse conhecimento. As revoluções do globo, nós temos aí o livro do nosso querido Divaldo Pereira Franco, que vai falar sobre a transição planetária. Ele se refere ao grande tsunami que aconteceu naquela região da Tailândia, aonde mais de 200 mil corpos foram encontrados nas praias, mortos, as pessoas. Ele falando da revolução do globo, dilúvio, todas essas transformações, inclusive mostrando que guarda uma relação direta com seus habitantes, o estado físico do orbe. À medida que os nossos pensamentos desajustados, desequilibrados, as nossas atitudes desajustadas, desequilibradas, colaboramos também para que o planeta tenha dificuldades também. Então, por isso, que quanto mais eu entendo na doutrina espírita, mais eu vou ampliar o conhecimento para entender que a consequência do mundo, na forma física, guarda diretamente uma proporção com seus habitantes. Então, à medida que nós avançamos, evoluímos, vamos chegando a um estágio melhor na evolução. A gênese orgânica, a química, a zoologia, a biologia. Olha o parágrafo que Allan Kardec nos deixa. O Espiritismo, longe de temer a descoberta da ciência e o seu positivismo, lhe vai ao encontro e os provoca. Então, a doutrina espírita não tem dificuldade nenhuma de analisar os conteúdos da ciência. Mas só que há um detalhe. Para que isso possa acontecer, eu preciso conhecer a doutrina espírita. Uma leitura superficial não me dá condição de perceber. Se eu, pelo menos, ouvir algumas palestras, não tenho condição de analisar. Até porque a doutrina espírita é uma doutrina que precisa, é um estudo perseverante. É preciso que avance no conhecimento. No capítulo 8 da introdução, do Livro dos Espíritos, ele afirma que para se formar um médico na Terra, precisamos aí de um tempo, na sua especialidade, de 10 a 15 anos, para que a formação seja consolidada. Para se tornar um sábio na Terra, precisa de muitos anos, muito mais da metade do tempo que nós vivemos na Terra. Mas para se versar na ciência do infinito, é preciso de muitas e muitas reencarnações. Então não é um conhecimento que nós adquirimos num único momento. Vamos analisar uma questão em particular. Imagine quando o codificador começou a ter contato com as mesas girantes. E no momento que ele teve contato, ele não criou a hipótese para explicar o fenômeno. Foi o fenômeno que se revelou. As mesas giravam, até pelo efeito do magnetismo, porque Anton von Mesmer tinha introduzido o magnetismo na Europa, e o professor Rivaio também se tornara estudioso do magnetismo. E utilizava o magnetismo para as experiências de movimentos circulares, de idas e vindas de objetos, até que se percebeu que aquele objeto tinha uma vontade própria, que aquele objeto, às vezes, não seguia o comando dado. Às vezes ele subia e lá de cima caía e quebrava tudo. Às vezes ele ia para um lado que o experimentador não queria, ia para o outro. Até que foi consignado um alfabeto da tipologia, pelas pancadas correspondentes às letras do alfabeto, até que se formou as frases. E o objeto, então, diz, não é a mesa que fala, porque eles começaram a perguntar perguntas sobre psicologia, sobre ciência, e a mesa começou a responder. E aí, o fenômeno disse, não é a mesa que fala, são as almas dos homens que antes viviam na Terra. A partir daí, esta hipótese, como a ciência age, criando hipótese,
tenta provar que a hipótese é falsa, e ao provar que não é falsa, cria-se a teoria e a lei. Na doutrina espírita não foi criada a hipótese para explicar o fenômeno. Foi o próprio fenômeno que se revelou. E quando ele começou a estudar os espíritos, ele começou a perceber que todos os espíritos não eram da mesma classe. Que todos os espíritos não adquiriam, não tinham todos conhecimento. Que o fato de deixar o corpo físico e ir para o mundo espiritual não tornava ninguém sábio. E ele então começou a classificar os espíritos. Ele começou a verificar que poderia ser agrupado os espíritos em 3 grandes ordens. A primeira ordem é chamado puros espíritos. Aqueles que adquiriram o grau máximo da evolução, em ciência, em conhecimento, em moral, não necessitam mais sofrer a prova de uma reencarnação, ou seja, reencarnar de novo, compreende perfeitamente a lei de Deus, e essas almas trabalham como ministro de Deus no universo inteiro, para manter a harmonia universal. Eu sempre, quando falo sobre isso, eu gosto de perguntar, há alguém desse grupo aqui? Bom, aí Allan Kardec, ao tratar do segundo grupo, observado por ele percebeu que havia os da primeira ordem, mas havia os espíritos da segunda ordem. Esses subdivididos em outras classes. Seriam aqueles bons espíritos que compreendiam a lei de Deus, mas ainda precisariam reencarnar. É desse grupo que ele vai dizer que são os espíritos chamados anjos de guarda, espíritos protetores. É desse grupo que esses espíritos vão dar o exemplo de amor, de bondade, de resignação. Eles, quando encarnados, vão ser exemplo de abnegação ao próximo, de fazer o bem. Nessas almas, ao compreender a lei divina, compreende a dor, o sofrimento, aguardam com paciência, não tem dificuldade nenhuma em permanecer, talvez num corpo com dificuldade, como Francisco de Assis, como Madre Teresa de Calcutá, como Chico Xavier, Irmã Dulce, e tantos outros. Então essas almas, chamadas bons espíritos, embora precisam reencarnar para evoluir, mas quando entre nós são exemplos dignos de amor, de abnegação ao próximo. Alguém nesse grupo? Aí Allan Kardec trata do terceiro grupo. Ele vai tratar dos espíritos imperfeitos. Aí ele vai dizer, estes não compreendem a lei de Deus. Tem uma dificuldade incrível para compreender a lei de Deus. Ele vai dizer que esses têm uma dificuldade tão incrível que age mais ou menos assim quando se faz uma prece a Deus. Senhor, entrego a Ti o meu problema. E dá uma olhada no relógio, para ver se Deus dá resposta. Como Deus não dá resposta no tempo que Ele quer, Ele pega e sempre dá errado. É desse grupo que às vezes acorda de manhã com os 2 pés esquerdos. E aí já começa o dia assim, né? Tem desse grupo, às vezes eu encontro alguns, que tem mágoa, ressentimento. E aí eu pergunto, e como é que está? Não, ou seja, eu estou muito magoado, muito ressentido. Eu quanto tempo? Há 20 anos. Por quê? Não me lembro por quê, mas que eu estou magoado, estou. Adora ser infeliz. Esse grupo é tão interessante que quando encontra o outro, depois de passar aquele final de semana terrível, aí encontra na segunda-feira, aí, oi fulano, como é que foi teu final de semana? Aí o outro diz, meu final de semana foi terrível. E começa a narrar. E conta isso, e conta aquilo que aconteceu, e tanta tragédia, e foi para o hospital e não tinha médico para atender, e isso, e conta. Aí depois que ele conta, e esse pessoal da terceira ordem fala toda a vida. E aí na hora que ele respira, o outro entra e diz, contigo aconteceu isso, comigo foi bem pior. E narra coisa pior ainda. E o que contou primeiro ainda fica com ciúme, porque ele queria ser mais infeliz do que o outro ainda. Então, esse pessoal da terceira ordem tem muita dificuldade de ser feliz. Mágoa, ressentimento, acorda de manhã, está rindo, daqui a pouco está chorando, ninguém sabe por quê. Está triste, entra na tristeza. Bom, não precisa levantar a mão, não. Então, dá para a gente ter uma ideia de quem é que está na Terra. Só que tem um detalhe. Eu acredito que muitos de vocês aqui devem ir na casa espírita tomar passe. Não vão? Água frutificada, ouvir palestra. Gostam? Sabe quem é que faz a palestra no centro espírita? É o pessoal da terceira. Sabe quem é que dá passe no centro espírita? É o pessoal da terceira. Gente, somos nós entre nós. Por isso que a doutrina espírita, ela tira essa glamour todo e bota a gente no chão. Porque aqui na frente, a gente só está se complicando quando está aqui na frente. Porque o ouvido que está mais próximo da boca é o meu. Depois ainda tem que ir para casa comigo mesmo. Ainda ficar pensando, o que eu falei? Meu Deus do céu, eu não faço.
Então vejo que a doutrina espírita nos iguala. Por isso que não tem paramentos. Por isso que não tem nada de exterior. Ela tira essas bengalas psicológicas que ao longo do tempo nós construímos. Para que a gente encontre a nossa realidade como espírito imortal. Vós sois deuses, diz Jesus. Nós somos deuses, somos capazes de fazer muito mais. É que a gente não acredita nisso. Só que a gente não acredita, mas não tem jeito, a gente não morre. E vai continuar. Não sei se vocês sabem, todo mundo que está aqui vai desencarnar. Não agora, mas vai desencarnar. E aí, chegando no plano espiritual, vai lá, mas eu perdi tempo brigando, eu perdi tempo odiando, eu perdi tempo falando mal do outro, eu perdi tempo lá no Facebook, eu perdi tempo. Aí volta de novo. Então, veja quanto tempo que nós estamos na doutrina e não percebemos isso ainda. Por isso que estudar a doutrina espírita, ela nos leva a esse acalento no nosso coração, mas ao mesmo tempo nos dá a oportunidade de perceber o seguinte: o que eu posso fazer para a minha felicidade? Aonde é que está a situação que eu estou ainda meio atrapalhado? É no lar? Eu olho para um e vejo, meu Deus do céu, é esse aí. É aquela ali. Imagine, por exemplo, eles não me disseram, acho que até meia-noite eu posso falar aqui, tá? Mas imagine você, por exemplo, ter uma dificuldade. Quem mora em prédio pode ter uma ideia melhor do que eu vou falar. Imagine você mora num prédio e tem um vizinho que você não vai muito com a cara dele. Mas Deus é tão bom que bota ele para morar no mesmo andar que o teu, de preferência. Para você já ir trabalhando isso aí. Mas você não quer falar com aquela criatura. Aí na hora que você vai pegar o elevador para descer, o vizinho desce junto. E você finge que esqueceu alguma coisa só para não descer com ele. No dia da reunião do condomínio, você bota a cadeira de costa para aquela criatura. Bom, só que tu esquece uma coisa. Tu é um espírito imortal. E o teu vizinho também. Tu não vai ficar na matéria para o resto da existência, porque a matéria não resiste tudo isso, né? Esse tempo todo que a gente quer ficar aqui. Embora a gente bota botox, puxa para lá, puxa para cá, mas não adianta. Vai ter que deixar um dia. E o vizinho também. Aí você vai para o plano espiritual, encontra o teu anjo de guarda, e o teu anjo de guarda vai lá e olha a tua ficha e fala assim, meu filho, tu caiu nisso, caiu. É, não deu não, mas é pela 15ª vez que tu vai fazer a mesma coisa e não conseguiu. É, mas... Bom, e aí você se programa de novo, reencarna, nasce, cresce, e no meio da multidão se apaixona, casa, e nasce aquela coisinha linda, maravilhosa. Bochechinha rosada, né? O pessoal tira foto, coloca no Face. Da minha turma aí, de alguns aqui, nasce meio cinzinha, mas de vocês nasce aquela coisinha linda, maravilhosa. E o pessoal tira foto, coloca no Face. Aí, encontra aquelas pessoas que têm uma mediunidade meio atrapalhada, chamada médio de ponto de ônibus, que olha para você e diz, está carregado, está vendo 10? E aí olha para você, sabe quem é esse aí que está no teu colo? É ele mesmo, o vizinho, voltou. Esse aí não é vizinho não, pode ficar tranquila, tá? É o vizinho, voltou. E aí você pega o vizinho no colo, beija o vizinho, dá vida pelo vizinho, ama o vizinho, porque o amor de mãe, o amor de pai, veja como é que a providência divina é bela. Ela faz a gente esquecer o passado. Ó, bendito esquecimento do passado. E a gente não lembra e agora a gente ama aquela criatura ali. E beija e abraça, dá vida. Tem gente que dá o rim, dá o sangue, dá tudo. E aí quando chega no plano espiritual, quando reencontra, tu era o vizinho, era. Mas tu era meu filho, também era. Só que o amor agora apaga o mal. Lembra a palavra de Jesus? O amor cobre a multidão de pecados. Gente, é um projeto divino isso. Não vai acontecer de uma hora para outra a modificação do planeta, como muitos às vezes propalam. Ah, em 2019, o Chico disse que negócio... O Chico não disse nada. O povo fica inventando coisa. Mas como ninguém acredita no povo, bota na boca do Chico. Então calma. Se há 2000 anos Jesus espera, ele espera mais 2. Mais 10. Mais 20, não tem problema. Porque enquanto a humanidade, todos nós não colaborarmos para o progresso da humanidade, é preciso que todas as ovelhas estejam embaixo do aprisco do bom pastor. Por isso que o estudo da doutrina espírita nos leva naturalmente a um entendimento real sobre isso. Aqui nós temos a questão da gênese espiritual, que não foi tratada, né, na realidade, no evolucionismo, porque é desconhecido pela ciência. Mas hoje, pela doutrina espírita, nós podemos tratar do evolucionismo na visão espiritual.
da evolução da alma, do espírito, que começou como simples ignorante, que passou pelos reinos mineral, o reino vegetal, o reino animal, e agora se corporifica e se individualiza no homem. Amanhã, acredito, a nossa irmã Irvênia vai estar aqui, e ela que tem uma obra maravilhosa e fala sobre isso muito bem, ela vai poder explicar isso aí, dentro da ciência, mas dentro da visão espírita também, da evolução da alma. Por isso que a doutrina espírita, ela só tem que colaborar. Ela não é contra ninguém, nenhuma teoria, e muito do menos precisa criar proselitismo para que as pessoas estejam debaixo da doutrina. Pelo contrário, as pessoas vêm porque querem, compreendem porque aceitam a teoria e vê que tem lógica, mas não uma lógica irracional, não algo superficial, algo profundo, que pode ser aprofundado a cada instante, a cada momento. Aí nós temos algumas visões, aparecimentos na Bíblia, né? Na Gênesis mosaica. Eu estou passando rapidamente, só para vocês terem uma ideia, a ideia é que vocês se interessem em estudar a Gênesis. O aparecimento de cada época, né, que nós tivemos aí na humanidade, e o nosso Cristo, que ao receber todo esse projeto de vida na Terra. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo físico. Então, o mundo espiritual é pré-existente e sobrevivente a tudo. Pode o mundo físico deixar de existir sem que mude a essência do mundo espiritual. E quem a comanda, e quem a dirige, e quem a ditou para nós é o próprio Cristo, ao prometer o Consolador prometido. E ao trazer o Consolador prometido, ele disse, tudo que eu não tenho dito, o Consolador vos dirá. Explicará todas as coisas. É isso que faz o estudo da doutrina espírita. E na medida que eu estudo a doutrina espírita, eu vou compreender que uma vez despertada a atenção, a beleza e a santidade da moral impressionarão os espíritos, que então se dedicarão a uma ciência que lhes dará a chave da vida futura e lhes abrirá a porta da felicidade eterna. Não a felicidade passageira, mas a felicidade eterna. Moisés começou, Jesus continuou, e o Espiritismo concretizará a obra. Esse é o trabalho da doutrina espírita. E como Jesus, o nosso mestre divino, ele está ao comando de tudo isso, como Espírito de verdade, para nos direcionar para o aprisco seguro, ele aguarda pacientemente que cada um de nós venhamos adquirir esse conhecimento. E recordo-me que através da pena psicográfica do nosso querido Chico Xavier, ele pôde registrar um colóquio através do Espírito Maria Dolores, um colóquio de Pedro com Jesus, porque Pedro queria encontrar o reino dos céus e queria aprofundar esse conhecimento, esse entendimento. E aí, naquele instante desse colóquio, mais ou menos diz assim, Maria Dolores, terminara Jesus a prédica no monte. Nisso o apóstolo Pedro se aproxima e diz, Senhor, deve haver alguma ponte, ou alguma coisa no alto, ao céu que brilha muito acima, conforme eu vi de tua própria voz. Sei que o reino do amor está dentro de nós, mas deve haver no além, o país da beleza, mais sublime em fulgor e grandeza. Onde está a ligação, Senhor? Onde esse divino acesso? Jesus silenciou, como entrando em recesso. Da palavra de luz que lhe fluía a jorro, se convagou a olhar pelas pedras do morro, e depois de cumprida a reflexão, falou ao companheiro, ouve Simão, a ponte que imaginas existe, mas não é bem pela antiga estrada humana. Como será esse caminho? Tornou Simão a perguntar, e Jesus respondeu sem hesitar. Coração que escolha, às vezes vai sozinho. Reconhece senão renúncia e dor, solidão e amargura, conquanto vive e pratique a lei do bem, sofre o assédio do mal, que o vergaste procura reduzi-lo à penúria e ao desfalecimento. Quem busca, nesta vida transitória, a ponte de luz para a eterna vitória, há de saber amar os próprios inimigos. Não contará percalços nem perigos para servir aos semelhantes. Viverá para o bem a todos os instantes, e mesmo que o mal pareça vencedor,
confiando em Deus, doará mais amor. E mesmo que a morte, Pedro, se lhe impunha, na justiça, ferindo-lhe a vergonha, aceitará pedradas sem ferir. Desculpará injúrias e humilhação. Se deseja levar o coração, aponte para o reino do porvir. Alguns dias depois, o Cristo flagelado encontrava na cruz o impacto da morte, silencioso, sozinho e desprezado. Terminada que foi a gritaria da multidão feroz naquele dia, ante o céu anunciando aguaceiro imenso, Pedro foi ao Calvário, aflito e atento, envergando disfarce. Queria ver o mestre, aproximou-se para sentir o extremo desconforto. Simão chorou em ver o amigo morto, e ao fitá-lo, magoado longamente, ele ouviu uma voz a falar-lhes das alturas. Ouve, Simão, recorda os pensamentos teus e meus. Esta cruz que me arrasa e me flagela é a ponte que sonhavas alta e bela para o reino de Deus. Muita paz e muito obrigado a todos.